E aí, pessoal do Com a Palavra Cast, estou aí gravando, fazendo um especial de Natal e de finalização de projeto, e já com um spoiler do que vai ser o 2026, que depois eu vou explicar. Mas então, antes de explicar como vai ser o 2026, eu vou falar um pouco sobre esse ano. Esse ano foi muito legal, a gente começou um podcast, eu sempre falei, né, que ele não era nem amador, ele era semi-amador, então a gente procurou alguns parceiros. E tinha um limite de 10 por causa do período que foi o projeto. E eu já vou começar agradecendo esses patrocinadores que eu sempre falei, os patrocinadores originais. Bom, primeiro eu vou falar da Odonto Excelência, que é o nosso patrocinador master, né? O estúdio, eu tenho espaço lá, né, do podcast. E aqui eu fiz questão já há muito tempo, falei que ia querer esse todo só para fazer um especial, uma coisa diferente e depois eu vou explicar mais. Então, a Odonto Excelência é o nosso patrocinador. Vocês estão vendo que eu estou com várias colas aqui, porque tem algumas coisas para falar, e eu não quero que seja muito demorado isso. Então, a Odonto Excelência, patrocinador master, né? O Jonathan e a Kátia, um abração e um Feliz Natal para todos. Aí a Maísa, que eu sempre falei da mesa, né? Hoje eu deixei ela bonitinha lá no estúdio. E aqui na externa eu peguei uma outra emprestada. Então, eu quero agradecer a Eletromóveis Auriblu, principalmente na figura da Maísa, que foi com quem eu sempre negociei, né? Então, abraço para elas também. E os outros patrocinadores, eu vou citar um por um. A Bianca, da farmácia, a gente sempre fala farmácia da Bianca. O Chico Vidros, o meu amigão Giovanni do Cross, o Hugo e a Mac da ótica Eletrojoalheria Mundaí, né? Que é muito legal, assim, a parceria que a gente tem. O Babalu Motopeças também, foi muito, muito legal. Assim, todas as entrevistas foram legais, mas a do Babalu foi legal porque, se bobear, ele e o Chico eram os que eu conhecia há mais tempo, assim, então foi bem interessante. Aí o Klaus, do Arquitetos e Engenheiros Gast, que vão ter mudanças ano que vem, né? Então, como o Klaus mesmo falou na entrevista, quero agradecer ele, é um cara que também é muito bom de conversar com ele. A Millennium foi uma parceira muito importante, que ela emprestou alguns materiais, né, e algumas dicas da entrevista também com o Laércio, foi muito legal. E também a Michelle da Bremar, né, a Michelle da Bremar, a entrevista também foi bem legal, sim, foi bem divertido. Ela sabe que deu uma coisa nos bastidores, que daí a gente teve que interromper a gravação um pouco, mas foi bem legal, porque, assim, a entrevista não caiu de qualidade por causa daquele negócio, deu uma crise de tosse, né, Michelle. Abraço, Michelle. E assim a gente agradece todos esses patrocinadores, que proporcionaram essa coisa assim que é meio brincadeira, meio sério, porque as entrevistas foram muito boas, né, esclarecedoras, sobre a história das empresas, e é isso que fica. E aí eu já vou começar a falar sobre o projeto de 2026. Bom, o Alexandre não tá aqui agora, mas o Alexandre vai dar uma parada no projeto, mas, esporadicamente ele vai participar e lá provavelmente na metade do projeto ele vai participar mais vezes, só que ele não vai ser um participante fixo. Então ele, assim, dá pra dizer que oficialmente ele sai do projeto, mas esporadicamente ele vai participar. Então um abraço, obrigado Alexandre, foi muito legal fazer esse projeto, né. Um pouco desgastante por causa da nossa correria, né, mas assim, o resultado final eu agora tô gravando o último aqui, e assim, ao mesmo tempo que eu dou graças a Deus que tá acabando, porque foi muita correria, também é é uma coisa que, que legal, no final, assim, deu certo, sabe, foi bem interessante. Aí a Cami, a minha sobrinha, ela também vai ter que sair por questões de escolares, né, focar mais na escola. Não que ela caiu as notas, né, Cami, mas é que agora vai vir algumas mudanças, né, ela vai começar com uma bolsa e tal, e daí não vai conseguir acompanhar a gente também. E também na equipe, né, tinha a professora Bruna, minha esposa, que também ela vai dar uma paradinha, e dos originais eu vou continuar. Mas eu já tenho 2 pessoas que vão ajudar agora, e isso eu já vou puxando para como vai funcionar o projeto em 2026. Em 2026, o projeto ele vai ser ao longo de 10 meses, e lá em julho, nós temos a Copa do Mundo e eu pretendo fazer lives. Assim, vocês estão vendo que esse vídeo parece que tem bastante cortes, por quê?
Esse equipamento que eu tô gravando, na verdade, é o equipamento que eu uso para gravar no estúdio e agora eu tô fazendo uma externa. Então, assim, ele não é um equipamento próprio para isso. Tanto é que eu vou investir em equipamentos, né, principalmente equipamento visual. Mas também, talvez, comprar um microfone dinâmico, que vai ajudar nessa questão externa. E aí, o projeto então, como eu falei, o ano que vem, ele vai durar 10 meses, e lá em julho nós temos Copa do Mundo, que eu pretendo fazer lives, aí, por exemplo, vão cair 2 times, a gente vai conversar sobre o jogo, lógico, mas não é aquela live acompanhando só o jogo em si. A gente vai falar algumas curiosidades dos países, fora que a gente vai continuar com 2 episódios por semana, um de variedades e o outro, ele vai ser entrevista com os patrocinadores. É lógico que alguns patrocinadores vão continuar, então eu não vou entrevistar de novo contando a mesma história. Talvez, se os patrocinadores desejarem, a gente pode fazer uma entrevista focando um pouco em outros assuntos que talvez esqueceram ou a gente deixou passar. Mas enfim, eu quero então já falar dos novos patrocinadores que estão fechados, porque tem alguns que eu ainda estou negociando e a gente não conseguiu sentar e conversar, 100%, por causa dessa correria de final de ano. Mas então os patrocinadores que entraram, os que vão continuar e os que vão entrar novos, eu tenho aqui uma listinha. Quero mandar um abraço, foi um dos primeiros que eu fechei, e ano que vem vai ser muito legal, porque a empresa dele vai fazer 25 anos, que é o Posto do Nani, lá do Caters. E eu tenho uma ligação com o Caters, né, eu convivo bastante lá no Caters, e aí, uma coincidência que eu fui chamar ele, e ele logo de cara se interessou, então eu quero agradecer, ele vai estar com a gente em 2026. A farmácia da Bianca vai continuar, um abraço pra Bianca. Móveis Blue, Eletromóveis Blue, vai continuar também, um abraço pra Maísa. A Maísa, eh, vai ser muito legal, provavelmente ela vai dar mais entrevista contando outras coisas. O Giovanni do Cross vai continuar também com a gente. Babalu vai continuar. O Klaus, dos arquitetos e engenheiros, vai continuar. A Odonto Excellence, patrocinador master, né? Vai continuar também. Um abraço. Daqui a pouco vai terminar a gravação, vou ter que ver para desmontar isso aqui e guardar tudo certinho. Hã, e aí nós temos um novo, que tem o Bremar Pet, mas quem vai entrar agora também é o Bremar Agro, que é o Bremar Agroforça lá do Marlon, né, que lá já falei com o Marlon, em algum momento do ano nós vamos fazer a gravação lá, vai ser muito legal, o espaço tá muito legal lá, então o Marlon vai vir com a gente. Do Pet eu ainda tô negociando, né, não consegui ir lá, eh, falar direitinho com o Michele. O Mercado Quiche, do Laju, que a gente aqui no Laju fala o mercado da Erilei, né, porque ela é a figura principal do mercado. Ela também, um abraço pra Erilei. E outro novo é o Alex Veículos. O Alex Veículos que também eu conheço há muito, muito tempo, né, eu tenho uma relação com ele, porque trabalhei com ele lá junto com o Babalu. E aí também nós temos o Jacques Zundel, corretor de imóveis, um abraço pro Jacques. Foi bem legal também negociar com ele. Então ele vai continuar com a gente, vamos crescer as nossas marcas, né. A gente conversou bastante sobre isso. E tem alguns que eu tô negociando que ainda não tá 100% fechado, porque também é muita correria final de ano, né. Não conseguimos sentar e conversar bem certinho. Então esses são os patrocinadores. Tem alguns que praticamente, assim, já tá fechado, mas eu prefiro não falar para não expor, assim, a marca, porque vai que, né, nesse final de ano acontece algum imprevisto, e eles: "Ah, já não vai dar", não tem problema, isso aí acontece, né. E a gente vai crescer cada vez mais. Tem outros negociando. Se alguém se interessar, chama, eu tenho um número limite, porque, assim, eu não quero pegar 50 empresas e depois não conseguir fazer as propagandas, né. Aí vai ficar meio ruim. Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisinha aqui pra falar. Hã, eu quero desejar, né, um feliz Natal pra todos, um feliz ano novo, eu e de toda a equipe do Com a Palavra Cast. Ano que vem coisas muito boas vão vir. Os novos integrantes que eu fiquei de falar, o professor Rafael, de informática, ele vai ajudar muito na questão de equipamento, e também a Manu que é esposa do professor Rafael, ela vai cuidar das nossas redes sociais, né.
precisa de alguém só para isso, e ela vai ajudar nessas questões das redes sociais. No mais, então, seria isso. Foi muito legal esse projeto, foi uma correria bem grande, e já tenho algumas entrevistas alinhadas para o ano que vem, muito interessantes. E eu fiquei até surpreso, porque assim, quem estava perto sabia que eu queria gravar algumas coisas que não foi possível, né. Mas eu já tenho algumas entrevistas alinhadas, por exemplo, eu sempre quis fazer episódios sobre cinema, anime, sobre séries. E aqui em Mondaí eu descobri que um ex-aluno meu, bem próximo a mim, ele vai começar a faculdade de cinema. Então esse vai ser um que nós vamos gravar, vou deixar a surpresa aí no nome. Vai ser bem legal, né, porque hoje a gente vive um mundo que a gente assiste bastante coisa, né, e vai ser legal. Lógico que não vai ser uma conversa técnica, né, vai ser uma conversa descontraída como as outras. Tem também uma entrevista alinhada com um lutador de arte marcial que já lutou grandes torneios. Esse ano eu quero ver se eu consigo alinhar a entrevista que eu tinha falado com todos os patrocinadores, com um atleta de arremesso de peso, que provavelmente vai figurar nas Olimpíadas logo logo, que ele é aqui da região. E assim a gente vai alinhando outras coisas. Tem mais alguns alinhados, né, que eu já tenho que organizar tudo isso. Mas eu quero agradecer então, e desejar um feliz Natal para todos aí. Valeu pessoal, e até a próxima.